pessoal, hoje na nossa aula de engenharia de software eu vou falar um pouco sobre a engenharia de requisitos. E essa aula ela é um pouco extensa, então ela vai ser dividida em duas. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o levantamento, a classificação e a documentação. Então vamos lá. O primeiro ponto é a gente definir o que é a engenharia de requisitos, tá? A gente pode definir como o processo de estabelecer os serviços que o cliente necessita do sistema e também as restrições sobre as quais ele opera e é desenvolvido. Tá? Então, os próprios requisitos eles são as descrições dos serviços do sistema e as restrições, né, que foram geradas durante o processo de engenharia de requisitos. Agora, o que é um requisito? O requisito ele pode variar de uma declaração abstrata, mas de alto nível, tá? Para uma especificação matemática funcional, mais formal. Tá? Então, ele pode ser uma declaração na linguagem natural ou uma declaração mais formal. Tá? E uma especificação matemática, né, também. Então, isso é inevitável quando os requisitos podem servir a uma função dupla. Tá? Por quê? Porque o requisito ele pode ser usado tanto como uma proposta de um contrato, ou ele já pode ser usado para um contrato em si. Então, no caso de o requisito servir como uma proposta de um contrato, é desejável que ele seja aberto à interpretação. Então, é desejável que o requisito ele não seja totalmente formal. Tá? E no caso já do documento de requisitos que vai servir já para a base de um contrato, é desejável que ele seja o mais formal e detalhado possível. Certo? Então, ambas essas declarações podem ser chamadas de requisitos. Tá? Então, aqui a gente tem uma outra frase importante, tá? Falando sobre essa abstração. Eu vou ler para vocês. Se uma empresa quer fechar um contrato para um projeto de desenvolvimento de software de grande porte, deve definir as suas necessidades de forma abstrata o suficiente para que a solução não seja pré-definida. Tá? Então, nesse caso, a gente deseja que o documento de requisitos seja passível de interpretação. Os requisitos devem ser escritos de forma que vários contratantes possam concorrer pelo contrato e oferecer diferentes maneiras de atender às necessidades da organização. Tá? Então, nesse caso, seria uma empresa quer contratar várias empresas de software para desenvolver. Então, ela é desejável que aquele documento de requisitos não seja muito formal. Tá? Uma vez que o contrato tenha sido adjudicado, ou seja, assinado, né, fechado, o contratante deve escrever para o cliente uma definição mais detalhada, né, mais formal, para que esse entenda e possa validar o que o software fará. Ambos os documentos podem ser chamados de documentos de requisitos para o sistema. Tá? Então a gente tem dois tipos aqui de requisitos: os requisitos de usuário e os requisitos de sistema. Os requisitos de usuário, ele já é uma declaração na linguagem natural, né, de forma simples, que o cliente consiga entender e que ele não precise ali entrar nos detalhes já da área de engenharia de software. Tá? Então, é um documento escrito para o cliente. Já os requisitos de sistema, é um documento já bem estruturado, que estabelece já a descrição detalhada das funções do sistema, dos serviços e as restrições operacionais. Então ele já é um documento já voltado para os engenheiros. Tá? Nesse caso, já é um documento que pode servir como parte de um contrato. Então aqui, analisando o nosso sistema, né, de gestão de uma clínica psiquiátrica, a gente tem aqui os dois tipos de requisitos. À esquerda a gente tem o requisito do usuário e à direita a gente tem o requisito de sistema. Então olha só, o requisito de usuário. O sistema, né, MHC-PMS, deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês. Bem geral, né, de forma que qualquer usuário consiga entender. Agora, os requisitos de sistema.
No último dia útil de cada mês deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições de cada clínica. Após as 5h30 do último dia útil do mês, o sistema deve gerar automaticamente o relatório para impressão. Um relatório será criado para cada clínica, tá? Então a gente consegue ver aqui que ele é bem mais detalhado, não é? Ele já, o requisito do usuário ele já é bem simples, bem geral. E aqui não, aqui ele já é voltado, o requisito do sistema já é voltado para o desenvolvedor, já tem esses detalhes. Olha só, então um relatório será criado para cada clínica, listando o nome dos medicamentos, número total, número de doses, então já especifica o que vai ter no relatório. Tá? E o que acontece também? O seu documento de requisitos ele tem que estar preparado para os diferentes tipos de leitores, né, que vão estar lendo aquele documento. Então, os requisitos de usuário eles são voltados para os gerentes, né, pensando no cliente, os usuários finais do sistema, os engenheiros do seu cliente, né, os gerentes contratantes, os arquitetos de sistema, tá? Então, o documento de requisitos do usuário é voltado para esses usuários. E já os requisitos do sistema já são voltados para os engenheiros, para os arquitetos e para os desenvolvedores. A gente tem dois tipos de requisitos, tá? Os requisitos funcionais e os não funcionais. Os requisitos funcionais, tá? Eles descrevem o que o sistema faz, quais são as declarações de serviços, né? Como o sistema deve se comportar em alguma situação, certo? Mas ele não pode definir como que o sistema vai fazer aquilo, né? Ele tem que definir o que o sistema deve fazer. Mas também, né, ele além de definir o que o sistema deve fazer, ele também pode indicar o que o sistema não deve fazer, para tirar qualquer ambiguidade. Já os requisitos não funcionais, o que vai acontecer? Eles já vão estar mais relacionados às restrições, tá, do seu sistema, ou às funções oferecidas. Então aqui você vai ter restrição de tempo, restrição de desempenho, restrição no processo de desenvolvimento, nos padrões que devem ser utilizados no desenvolvimento, tá? E geralmente são os requisitos não funcionais, eles normalmente afetam todo o sistema. E os requisitos funcionais e não funcionais, eles estão ainda dentro de outras classificações. E uma delas são os requisitos de domínio, tá? Os requisitos de domínio, eles já descrevem restrições no sistema, né, voltado ao domínio da operação, né, da área. Então, vamos ver aqui, os requisitos funcionais, eles descrevem a funcionalidade ou serviço do sistema, certo? Depende do tipo de software, dos possíveis usuários e o tipo de sistema em que o software é usado. Os requisitos funcionais dos usuários podem ser declarações de alto nível, né, a respeito do que o sistema deve fazer. E já os requisitos funcionais do sistema já deve ser detalhado, né, conforme a gente viu anteriormente. Pensando agora no sistema do MHC-PMS, né, de gestão de clínicas. Então, olha só, a gente tem aqui alguns requisitos funcionais. Um usuário deve ser capaz de pesquisar a lista de agendamentos para todas as clínicas. 2. O sistema deve gerar a cada dia, para cada clínica, uma lista de pacientes esperados para as consultas daquele dia. 3. Cada membro da equipe que usa o sistema deve ser exclusivamente identificado pelo seu número de funcionário de 8 dígitos. Então a gente tem aqui 3 requisitos funcionais, né? Mas eles assim, o requisito 1 ele é bem geral, ele não tem muito detalhe, né? O requisito 3 ele já tem um pouco mais de detalhe, porque ele fala aqui que a gente tem um número de funcionário de 8 dígitos, né? Então, a gente tem uma certa imprecisão desses requisitos, porque vão surgir problemas quando esses requisitos não são precisamente definidos. Os problemas vão vir durante a etapa de desenvolvimento,
Tá? Então, requisitos ambíguos pode ser interpretado de forma diferente. Então, olha só, que nem no requisito 1, que era a questão da busca, a intenção do usuário de fazer uma busca pelo nome de um paciente em todas as consultas, em todas as clínicas, né? Então, o desenvolvedor ele pode interpretar de uma forma diferente do usuário final. Então, a ideia aqui seria que, voltando aqui, o usuário deve ser capaz de pesquisar a lista de agendamentos para todas as clínicas, né? Então, a ideia pode ser que o usuário final esteja pensando ele digitar o nome de um paciente e aparecer os agendamentos em todas as clínicas, certo? Mas o desenvolvedor ele pode pensar de uma forma diferente. Ele pode pensar que o usuário vai ter que ir em cada clínica e pesquisar o nome do paciente. Tá? Então ele vai ter que escolher a clínica e depois fazer a pesquisa do nome do paciente. Tá? Então isso já é uma ambiguidade. Tá? Então é desejável que os requisitos eles tenham integridade e consistência. Tá? Então, eles devem ser completos e consistentes. O que seria completo? Completo é que ele deve incluir descrição de todos os serviços necessários, né? De forma completa. Consistente porque não pode haver conflito ou contradição entre as descrições. Na prática, é impossível produzir um documento de requisitos completo e consistente, pensando num sistema grande, né? Por quê? A nossa linguagem natural ela é ambígua, né? Ela gera esse tipo de má interpretação. Os requisitos não funcionais. Vamos ver agora um pouco sobre os requisitos não funcionais. Esses requisitos definem as propriedades e as restrições do sistema. Por exemplo, confiabilidade, tempo de resposta, ocupação, memória, segurança. Tá? Todos esses são requisitos não funcionais. As restrições são capacidades de dispositivos de entrada e saída, as representações do sistema e etc. Tá? Essas são algumas restrições. Uso de memória, uso de HD, uso da rede, pode ser uma restrição. Os requisitos de processo também podem ser especificados impondo um IDE, né, um ambiente de desenvolvimento, uma linguagem de programação ou método de desenvolvimento. Tudo isso pode estar nos requisitos. Ele pode definir qual linguagem vai ser, qual tipo de linguagem, se vai ser um sistema que vai rodar localmente ou vai ser um sistema distribuído na nuvem. Os requisitos não funcionais podem ser mais críticos do que os requisitos funcionais. Se esses não forem atendidos, o sistema pode ser inútil. Digamos que tenha lá um requisito de tempo de resposta, que o sistema não pode ter um tempo de resposta maior que 5 segundos. Tá? Se isso não for atendido, o sistema vai ser inútil, não vai servir. Tá? Então aqui a gente tem um diagrama mostrando os tipos de requisitos não funcionais. Tá? Então assim, a gente tem os requisitos requisitos de produto, os requisitos organizacionais e os requisitos externos. Tá? Então a gente tem aqui, a gente vai ver os requisitos de produto, um pouquinho mais os requisitos organizacionais e os requisitos externos. Tá? Mas já fazendo um resumo aqui, os requisitos externos geralmente estão ligados a alguma lei, alguma empresa que regulamenta aquela área, certo? Esse tipo de coisa. Os requisitos organizacionais, por exemplo, poderia ser da empresa do cliente, ela tem alguma restrição por causa da organização dela, por exemplo, que vai restringir. Por exemplo, ela pode definir, a gente vai ter, por questão da nossa empresa ser uma empresa fechada, os profissionais não podem ter acesso externo. Então aqui nosso sistema tem que rodar localmente. Tá? É um requisito organizacional. E requisitos de produto, né? Por exemplo, produto ele tem que ter um nível de confiança alto, um nível de eficiência, o desempenho, tá? Questão da uso de memória, uso do processador, tudo isso são os requisitos de produto. Classificações de requisitos não funcionais. Então, os requisitos não funcionais podem afetar a arquitetura do sistema, né? Claro.
Por exemplo, para assegurar que os requisitos de desempenho sejam cumpridos, né, digamos que tem um requisito lá que seu sistema tem que rodar, tem que responder em pelo menos, no máximo, 5 segundos. Tá? Então, para fazer isso, talvez você tenha que organizar o seu sistema para minimizar esse tempo de comunicação entre alguns componentes. Tá? Um único requisito não funcional, como o requisito de proteção dos dados, proteção de acesso, por exemplo, pode gerar uma série de requisitos funcionais relacionados que definem os serviços do sistema. Certo? Você tem um serviço de proteção que só alguns funcionários vão ter acesso àquela funcionalidade. Isso vai ter que estar especificado isso vai impactar também nos requisitos funcionais. Também pode gerar requisitos que restringem os requisitos existentes. Tá? Então, um requisito não funcional pode gerar outros requisitos. Classificações, vamos ver, requisitos de produto. Então a gente tem aqui requisitos que especificam que o produto entregue deve se comportar de uma maneira particular. Velocidade, execução, confiabilidade, eu comentei, né? Tipo de requisito. Tipo de requisito organizacional. O que acontece? Requisitos que são consequência de políticas e procedimentos da empresa, né? Por exemplo, a empresa pode definir que todo software nosso aqui segue um padrão de qualidade, todo software que a gente usa. Então vocês têm que desenvolver um software, né, seguindo esses padrões. Tá? É um requisito organizacional. Ou requisitos de implementação. Todo software que a gente usa é desenvolvido em Java. A gente só usa software Java. Tá? Um requisito organizacional. Requisitos externos. Requisitos que surgem de fatores externos ao sistema. Né? Por exemplo, requisitos de reguladores. Você tem uma empresa que regulamenta aquela área. Pensando, por exemplo, em banco. Requisitos legais, você tem leis. Tá? Pensando no sistema contábil e etc. Então, aqui, pensando no nosso sistema, o MHC-PMS, né, de gestão de clínicas, a gente tem aqui um requisito de produto. Vamos dar uma olhada. O sistema deve estar disponível para todas as clínicas durante as horas normais de trabalho, ou seja, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 5h30. Períodos de não operação dentro do horário normal de trabalho não podem exceder 5 segundos em um dia. Poxa, é um requisito complicado. Requisito organizacional. Usuários do sistema devem se autenticar com seus cartões de identificação da autoridade de saúde. Tá? Esse é um requisito organizacional. Um requisito externo. O sistema deve implementar as disposições de privacidade dos pacientes. Né? No sistema médico, a privacidade é muito importante. Tal como estabelecido numa lei e tal. Certo? Esse é um requisito externo. Metas e requisitos. Requisitos não funcionais podem ser muito difíceis de se definir precisamente, e requisitos imprecisos podem ser difíceis de se verificar. Então, como meta, a gente pode ter uma intenção geral do usuário, tá? Facilmente usável. E o requisito não funcional ele pode ser mensurável, a gente pode usar alguma métrica para definir melhor ele, para não ficar uma coisa muito subjetiva. Tá? Então, uma declaração usando alguma métrica que pode ser objetivamente testada. Metas são úteis para desenvolvedores quando exprimem qual que é a intenção do usuário do sistema, certo? E o requisito não funcional mensurável ele vai servir aí como uma forma de teste. Né? Requisitos de usabilidade. O sistema deve ser de fácil uso pelo pessoal médico, pensando aqui no sistema, né? Que tenha esse requisito de usabilidade. E deve ser organizado de tal forma que os erros dos usuários sejam minimizados. Essa é a meta, né? Mas ela é muito subjetiva. Né? A equipe médica deve ser capaz de usar todas as funções depois de 4 horas de treinamento. Olha só, aqui já é um requisito mensurável, onde você consegue fazer um teste para ver se esse requisito está sendo atendido. Né? Então, após esse treinamento, o número médio de erros cometidos pelos usuários experientes não deve exceder 2 por hora de uso do sistema. Tá? Então, é testável esse requisito. Então, aqui tem uma tabelinha com alguns exemplos de métricas.
tá? Para alguns requisitos não funcionais. Por exemplo, a gente tem aqui, digamos que tenha um requisito de velocidade. A métrica aqui pode ser o tempo de resposta, o tempo de atualização da tela, tempo de tarefas por segundo, tá? Pensando agora no requisito não funcional relativo ao tamanho, aí você vai colocar lá a quantidade de megabits que vai ter um arquivo, tá? Facilidade de uso, o tempo de treinamento que vai ser necessário, confiabilidade, tempo médio de falhas, né, para cada falha, probabilidade de indisponibilidade, difícil medir, né, taxa de ocorrência de falhas, aí você vai ter que testar o sistema, né, e contar. Robustez, tempo de reinício após uma falha, seu sistema ele consegue reagir, né, e continuar funcionando após a ocorrência de uma falha. Percentual de eventos que causam falhas, probabilidade de corrupção de dados, né? Isso é possível de calcular. Portabilidade, percentual de declarações dependentes do sistema-alvo, número de sistemas-alvo. São exemplos, tá? Requisitos de domínio. O que são requisitos de domínio? O domínio operacional do sistema impõe requisitos ao sistema. Por exemplo, um sistema de controle de trem ele deve levar em conta as características que o sistema, né, o trem, vai levar para frear, para diminuir a velocidade, tá? De acordo com as condições climáticas. Requisitos de domínio criam novos requisitos funcionais, restrições sobre requisitos existentes ou definem cálculos, tá? Se os requisitos de domínio não forem satisfeitos, o sistema pode ser impraticável. Claro. Então, pensando aqui, olha só, no sistema de segurança do trem, ele pode definir esse requisito como uma equação. Por exemplo, para calcular a desaceleração do trem, a gente pode usar essa fórmula aqui. Tá? Dtrem é igual a dcontrol mais dgradiente. E ele especifica o que é o dgradiente. Tá? Então, pode ser difícil para alguém que não é especialista na área, né, de engenharia lá de transportes, mas é importante que seja bem detalhado. Problemas de requisitos de domínio. Compreensibilidade. Requisitos são expressos na linguagem de domínio da aplicação. Às vezes tem uma aplicação muito específica que pode ser difícil para o engenheiro de requisitos compreender, porque ele não atua naquele domínio, que geralmente não é compreendido, né, pelos engenheiros de software que desenvolvem o sistema. Implicitude. Então, às vezes acontece de o engenheiro está conversando com alguém daquela área e para aquela pessoa aquele conhecimento já é tão natural que para ele é implícito. Ele acha que ele não precisa comentar, que ele acha que o engenheiro de requisitos já vai saber. Tá? Então esse é um problema. Pontos importantes. Os requisitos para um sistema de software estabelecem o que o sistema deve fazer e definir restrições sobre o seu funcionamento. Certo? A gente viu, né, os requisitos funcionais e não funcionais. Requisitos funcionais, declarações dos serviços, né, e descrições de como alguns processamentos devem ser realizados. Os requisitos não funcionais, eles limitam o sistema a ser desenvolvido e o processo de desenvolvimento. Muitas vezes eles se relacionam com as propriedades emergentes do sistema e, portanto, se aplicam ao sistema como um todo. Os requisitos não funcionais, né? Então, toda essa etapa de licitação de requisitos vai produzir o documento de requisitos de software. Tá? E esse documento é a declaração oficial do que o sistema deve ter, né? Do que é demandado para os desenvolvedores de software conseguirem desenvolver. Então, deve incluir ambas, uma definição de requisitos do usuário e do sistema, né? E não é um documento de projeto, ou seja, ele não vai ter ali já detalhes de como vai ser feito, né? Já pensando em código, da estrutura, da arquitetura do sistema, então ele não vai ter esse tipo de informação, tá? Ele vai ter a informação do que o sistema deve fazer, não como o sistema deve fazer. Requisitos e métodos ágeis, né? A gente viu que os métodos ágeis, eles não utilizam essa definição formal,
do documento de requisitos, né? Então, eles argumentam que a produção de documento de requisitos é desperdício de tempo, porque os requisitos vão mudar e aquele documento não vai valer nada. Então, ele vai estar sempre desatualizado. Então, isso a gente viu no XP, né? Usa engenharia de requisitos incremental. Então, ou seja, você vai ter um representante lá do seu cliente atuando diretamente com a sua equipe e ele vai ser responsável por tirar qualquer dúvida referente aos requisitos. E esses requisitos vão estar ali como histórias do usuário, né? Por meio de cartões. O que é prático para sistemas de negócio, né? Os métodos ágeis são práticos para os sistemas de negócio, porque tem muita mudança, mas são problemáticos para sistemas que exigem muita análise antes da entrega, né? Por exemplo, sistemas críticos. O sistema do trem ali, por exemplo, não é recomendável utilizar um método ágil, né? Ou mesmo um sistema que está sendo desenvolvido por várias equipes, né? Porque você não vai ter ali várias equipes no mesmo local que tenham acesso fácil ao representante do cliente para tirar qualquer eventual dúvida, né? Então, nesses casos, é necessário um documento de requisitos formal, bem detalhado. Então, e a gente vai ter aí diferentes usuários do documento de requisito, tá? Os clientes do sistema, que eles especificam e leem os requisitos para verificar se estes satisfazem as necessidades, né? Os gerentes, eles usam documentos de requisitos para planejar uma proposta para o sistema e para planejar o processo de desenvolvimento do sistema. A gente vai ter os engenheiros do sistema, que usam os requisitos para entender o sistema que vai ser desenvolvido, né, que eles vão desenvolver. Engenheiros de teste, que vão testar o sistema após a equipe desenvolver. Então, eles vão usar esse documento de requisitos para desenvolver os casos de teste, tá? E os engenheiros de manutenção do sistema, que vão também utilizar esse documento para entender o sistema e fazer relacionamentos entre as partes, entre a manutenção. Variabilidade do documento de requisitos, tá? As informações no documento de requisitos dependem do tipo de sistema e da abordagem de desenvolvimento usada, certo? Normalmente, os sistemas desenvolvidos de forma incremental terão menos detalhes no documento de requisitos. A gente viu, né? Os métodos ágeis. Os padrões dos documentos de requisitos foram concebidos, tendo como exemplo a norma I3E. Então, a norma I3E, ela desenvolveu uma norma para definir um padrão do que precisa ter num documento de requisitos, tá? Então, eles são aplicáveis principalmente aos requisitos para projetos de engenharia de sistema de grande porte. Sistema pequeno normalmente não utiliza esse padrão de forma completa, tá? Então, olha só, aqui a gente tem a estrutura de acordo com a norma do I3E. O que tem que ter no documento de requisitos? Então, aqui, olha só, à esquerda ele mostra quais os capítulos. Então, tem que ter um prefácio, onde vai definir os possíveis leitores, descrever um histórico de versão, tem que ter uma introdução, onde vai ter a descrição da necessidade do sistema, definir as funções, explicar como ele vai funcionar com outros sistemas. É um resumo. Vai ter que ter um glossário, onde vai ter os termos técnicos, né? Uma descrição desses termos técnicos. Tem que ter a definição dos requisitos de usuário, onde vai descrever os serviços. A arquitetura do sistema, onde vai ter uma visão geral em alto nível dessa arquitetura. A gente vai precisar nesse documento de requisitos a especificação dos requisitos de sistema, né, mais detalhado do que os documentos, os requisitos do usuário. Vai ter que ter modelos do sistema, modelos gráficos, já pensando aqui nos diagramas da UML, certo? Evolução do sistema, se possível, já tentar prever que tipo de evolução que o seu sistema vai passar e já incluir nesse documento. E apêndices, né, contendo mais informações detalhadas sobre hardware, banco de dados, tá? Qualquer tipo de informação relevante para o seu sistema. E um índice, né, para você conseguir
encontrar as coisas fáceis nesse documento. Então, a especificação de requisitos é o processo de escrever os requisitos de usuário e de sistema em um documento de requisitos, tá? Essa é a etapa de especificação. Os requisitos precisam ser compreensíveis para usuários finais e clientes que não têm formação técnica. Requisitos de sistema são mais detalhados, como a gente viu, né? E tem que ter informação técnica. Os requisitos podem ser parte de um contrato para o desenvolvimento do sistema, né? Dependendo do nível de detalhe que a gente vai precisar colocar nele. Portanto, é importante que eles sejam tão completos quanto possível. Se for servir para um contrato, ele vai ter que ser bem detalhado. Formas de escrever uma especificação de requisitos de um sistema, tá? Como que a gente descreve um requisito? A gente pode usar a linguagem natural, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter aí os requisitos. Cada requisito pode ser escrito em uma frase, né? Cada frase vai expressar um requisito. Ou a gente pode usar uma linguagem estruturada, onde você vai usar um formulário, né? Um template. Então aqui o engenheiro de requisitos ele vai ter menos liberdade, mas vai ser melhor para seguir o padrão. Você pode usar uma linguagem de descrição de projeto. Nesse caso aqui seria utilizar uma linguagem, quase uma linguagem de programação, mais voltada para a engenharia de requisitos, tá? Pouco utilizado. Você pode utilizar notações gráficas, tá? Modelos gráficos, aqui os diagramas da UML, por exemplo. E você pode utilizar especificações matemáticas, tá? Dependendo do sistema que você vai desenvolver aí. E isso tudo, né? A etapa de licitação de requisitos está relacionada ao projeto e desenvolvimento, né? Então, os requisitos devem indicar o que o sistema deve fazer e o projeto deve descrever como fazer isso, tá? Então, o projeto já vai ser mais detalhado, né? Já vai ter detalhes aí referentes à arquitetura do sistema, por exemplo, certo? Na prática, os requisitos e o projeto são inseparáveis, tá? Primeiro você faz os requisitos, depois você faz o projeto. A arquitetura pode ser projetada para estruturar os requisitos. O sistema pode interoperar com outros sistemas que restringem o projeto e impõem requisitos, tá? O uso de uma arquitetura específica para satisfazer os requisitos não funcionais, né? Os requisitos não funcionais podem definir isso. Essa pode ser a consequência de um requisito de um regulador, né? Um requisito externo tão completo quanto possível. Então, vamos olhar aqui as diferentes formas de como que a gente pode descrever um documento de requisitos. Então, a gente vai ver 3, tá? Usando a linguagem natural, a linguagem estruturada e um outro tipo aqui. Então, a especificação em linguagem natural. O que vai acontecer? Você vai ter os requisitos escritos como sentenças da linguagem natural, tá? Pode ter algum diagrama ou tabela para ajudar. Então, aqui vai ser usado para escrever os requisitos. É expressivo, intuitivo e universal. É a prática mais comum que tem, né? Isso significa que os requisitos podem ser entendidos pelos usuários e pelos clientes. Normalmente, o que vai acontecer é que normalmente a empresa, né, a desenvolvedora de software, pode ter um documento ali, que seja um template, mas normalmente o engenheiro de requisitos ele vai ter liberdade de escrever o que ele quiser naquele documento, tá? Então aqui tem algumas diretrizes na hora de escrever os requisitos, né? Inventar um formato padrão e usar a linguagem de forma consistente para tentar evitar ambiguidades. Na hora de definir os requisitos obrigatórios, utilizar o verbo deve, o sistema deve ter isso, né? Deve. E no caso dos requisitos desejáveis, utilizar o verbo pode. O sistema pode fornecer tal funcionalidade, tá? Realçar o que for importante, né? Para entender a parte fundamental do requisito. Evitar jargão, uso de palavra específica da área de desenvolvimento de software, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que
aquele documento vai servir também para o cliente. E tentar justificar do porquê que aquele requisito é necessário. Tá? A justificativa muitas vezes é importante para entender outros requisitos. É claro que utilizar essa forma de escrever os requisitos tem problemas. Falta de clareza, né? É difícil conseguir precisão sem tornar o documento de difícil leitura. O documento pode ficar muito redundante, você tem que ficar declarando demais as coisas, né? Explicitando demais. Então pode gerar confusão dos requisitos, os requisitos podem estar misturados, né? E você pode ter aí uma amálgama de requisitos, vários requisitos em um só requisito. Então um requisito está falando de outros requisitos também e virar uma loucura, né? Então aqui a gente tem um exemplo de requisito para um sistema de software de bomba de insulina, né? A pessoa que é diabética tem que estar aplicando insulina. Então no caso aqui seria um software para controle de uma bomba automática de insulina. Então o que vai acontecer? O sistema ele vai medir o açúcar no sangue e fornecer insulina, se necessário, a cada 10 minutos. Então, no caso, o sistema aqui vai receber uma medida de açúcar no sangue e, com base nisso, ele vai aplicar insulina ou não. Então, aqui, olha só, mudanças de açúcar no sangue são relativamente lentas, portanto, medições mais frequentes são desnecessárias. Medições menos frequentes podem levar os níveis de açúcar desnecessariamente elevados. Então aí tem um problema, né? Será que 10 minutos é suficiente? Vamos ver aqui outro requisito. O sistema deve, a cada minuto, executar uma rotina de autoteste com as condições a serem testadas e as ações associadas definidas no quadro 4.3, a rotina de autoteste. Tá? Então aqui a gente percebe que eles são, os requisitos aqui, utilizando a linguagem natural, eles geram problemas de interpretação, né? Claro que a gente não domina esse domínio, tá? Então por isso que gera esse tipo de problema de entendimento, mau entendimento, né? Vamos ver agora aqui, utilizando uma especificação mais bem estruturada para definir um requisito, tá? Então, uma abordagem para escrever requisitos em que a liberdade do escritor de requisitos é limitada, né? Ele não vai ter a liberdade que ele tem lá ao utilizar só a fala natural. E os requisitos são escritos de uma maneira padrão. Isso funciona bem para alguns tipos de requisitos, requisitos para o sistema embutido de controle, mas às vezes é demasiado rígido, tá? Às vezes, porque aqui você tem que seguir um padrão. Então, às vezes, você não vai conseguir seguir esse padrão num sistema de negócios, tá? Num sistema embarcado ali, talvez seja mais simples, ou um sistema de controle, né? Mas num sistema de negócios, talvez você precise ter uma maior flexibilidade para descrever esses requisitos. Então, olha só, aqui, para fazer esse tipo de especificação baseada no formulário, a gente pode ter aí a definição da função, descrição de quais vão ser as entradas e quais vão ser as saídas, tá? Informações sobre o que é necessário para o processamento, descrição da ação que vai ser tomada, pré e pós-condições e os efeitos colaterais, se existirem, né? Então aqui, olha só, a gente já tem uma especificação muito mais bem detalhada, usando essa especificação estruturada, um formulário, né? Então olha só, aqui a gente tem a bomba de insulina, qual que é a função? Calcula doses de insulina no nível seguro de açúcar. Descrição, calcula a dose de insulina a ser fornecida quando o nível de açúcar está na zona de segurança entre 3 e 7 unidades, bem mais detalhado, né? Entradas, leitura atual do açúcar, leitura 2, e depois mais 2 leituras anteriores. Então ele vai receber 3 entradas, as 3 últimas leituras. Fonte, leitura atual da taxa de açúcar. Saída, vai ser a dose de insulina a ser fornecida. Tá? Então aqui a gente pode ver que está bem mais estruturado, né? Bem mais rígido também na hora de definir esse requisito. Então, a especificação usando
a gente pode fazer também uma especificação usando uma tabela, tá? É o outro método, na hora de definir os requisitos. Então, ele é útil quando é necessário definir um número de situações alternativas possíveis. Por exemplo, o sistema de bomba de insulina baseia seus cálculos sobre a taxa de mudança do nível de açúcar, né? Então, uma especificação em tabela poderia dizer como calcular a insulina de acordo com diferentes cenários. Tá? Por exemplo, olha só, a gente tem aqui, se o nível de açúcar estiver diminuindo, ou seja, a última leitura, né, for menor que a penúltima, então a ação vai ser fazer nada. Se o nível de açúcar estiver estável, não faz nada. Se o nível de açúcar estiver aumentando, né, e a taxa de aumento for decrescente, não precisa fazer nada, porque está diminuindo, né, o crescimento. Mas se o nível de açúcar estiver aumentando e a taxa de aumento estável ou crescente, ou seja, ele está dando as fórmulas aqui ainda, né? Então aí vai tomar uma ação, certo? Então esse aqui é uma especificação tabular, usando uma tabela. E a gente finaliza por aqui essa primeira etapa, né, da engenharia de requisitos e, como sempre, eu recomendo que vocês façam a leitura do livro do Somerville. Muito obrigado e até o próximo vídeo.